Que atitudes ou que ações nós temos priorizado na nossa vida? São as urgentes, como comprar, consumir, atender aos negócios, administrar remédios contra as nossas doenças, restabelecer relacionamentos quebrados? Será que são essas as nossas principais, as nossas mais urgentes atitudes? Ou são as mais importantes, como desenvolver relacionamentos familiares e sociais de qualidade, dedicando tempo, dedicando atenção? Ou praticar hábitos saudáveis que promovam a saúde física, mental e espiritual? Muitas vezes vamos em urgência tomar remédios, mas não cuidamos de prevenir a saúde, praticando hábitos alimentares e de exercício regulares. Temos dedicado tempo ao desenvolvimento espiritual, ao estudo da Bíblia, à oração, ao louvor, à prática religiosa. Quais têm sido as nossas atitudes? As urgentes, aquelas que corremos atrás, ou as mais importantes, que são realmente importantes, mas que nós deixamos para trás? Em meio à correria da vida, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus, fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo que Ele tem feito e continua a fazer por nós. O culto matutino e vespertino, assim como o altar da família, parecem fora de lugar em nossa vida agitada, guiada pela conveniência e pela busca de realizações pessoais. Contudo, no fundo, todos nós sabemos que os momentos que passamos com Deus e com os nossos entes queridos são o uso mais valioso do nosso tempo limitado. Tempo limitado, irmãos. Temos 70, 80 anos, quem sabe um pouco mais, alguns menos. Como é que nós temos aplicado esse tempo? Em atitudes urgentes de correria ou em atitudes importantes? Josué estava liderando o povo de Deus, o povo de Israel, no meio das batalhas, para conquistar a ocupação da terra da promessa, para conquistar Canaã. Era o que Josué vinha fazendo agora. Portanto, o que seria mais importante? Capacitar o exército, armas e soldados, e também a definição de estratégias de combate. Certamente, Josué, nós pensamos, devia se concentrar nessas preocupações, nas preocupações com as batalhas. Porém, qual foi a prioridade de Josué? A santificação, a consagração da nação. A nossa lição tem como título Lealdade Suprema, adoração em zona de guerra. Adoração em zona de guerra foi o que Josué praticou juntamente com o povo. Nessa semana estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista da terra prometida, nos quais Israel se reconsagrou ao Senhor, às vezes diante do perigo iminente. Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo, celebrar a Páscoa diante de um inimigo iminente, construir um altar e adorar o Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor, e montar o tabernáculo do Senhor quando ainda 7 tribos não haviam recebido sua herança. Vejam, se essas eram atitudes de guerra, atitudes de preparo militar ou de preparo para a batalha, circuncidar os soldados, celebrar a Páscoa, construir o altar e adorar ao Senhor, montar o tabernáculo do Senhor. Certamente essas não eram prioridades militares, mas eram as prioridades, as importâncias, aquilo que importava para o povo de Israel, consagrar-se a Deus. Josué atendeu ao conselho que o Senhor Jesus faria depois de 1400 anos no Sermão da Montanha. Qual foi o conselho do Senhor Jesus no Sermão da Montanha? É o nosso verso para memorizar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor Jesus estava falando sobre a ansiosa solicitude da vida, a necessidade de prover o que é indispensável para viver, o que julgamos indispensável para viver. Mas o Senhor Jesus disse assim: vocês busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o mais, tudo o mais será acrescentado.
Nós não devemos viver ansiosos com as urgências da vida. Dar importância ao que é realmente importante. Consagrar-se a Deus, dar importância ao reino de Deus. Foi isso que Josué fez e é isso que nós vamos estudar nessa semana. Vamos ver as atitudes de Josué, dando importância ao que realmente deve ser importante, o reino de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque vamos nessa semana estudar sobre o que é importante na nossa vida. E importante na nossa vida deve ser o reino de Deus. Estar no reino de Deus, praticar o reino de Deus, obedecer ao Senhor, santificar-nos. Muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo que o Senhor está acrescentando. Todos nós estamos vivendo mais essa semana para aprender um pouco mais a Tua palavra e para praticá-la. Nos abençoa, portanto, nesse estudo. É o que eu peço com o perdão dos nossos pecados e em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, então bom estudo para todos. Deus abençoe o estudo de cada um de nós. Vamos fazer um estudo feliz e um estudo proveitoso, um estudo importante. Vamos fazê-lo nesta semana. Vamos aproveitar, temos liberdade para estudar, liberdade para produzir vídeos, liberdade para nos encontrar na igreja. Vamos aproveitar essa liberdade para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Deus esteja com todos nós nesta semana.